Romanos, capítulo 2, a partir do verso 17. Irmãos, Paulo está ensinando aqui, nesse contexto de Romanos, que todos os homens, todos, não só alguns, mas todos os homens são culpados diante de Deus. No primeiro capítulo nós aprendemos que os pagãos, eles tiveram uma revelação natural suficiente para conhecerem a Deus, mas o desprezaram e por conta da sua impiedade e injustiça foram então entregues à idolatria e à imoralidade. Depois, no início do capítulo 2, nós aprendemos que os moralistas que julgam e condenam os outros, eles são igualmente culpados porque eles praticam justamente aquilo que eles condenam. Agora, Paulo nos ensinará que os privilégios dos judeus, do povo eleito de Deus, torna também esse povo eleito indesculpável. Nas duas últimas oportunidades, nós fizemos duas exposições entre os versos 11 e 16, lembrando que tem um parênteses ali, então fizemos primeiro 11, 12 e 16, depois 13, 14 e 15. Nós primeiro aprendemos que Deus, ele julgará os homens conforme a revelação que estes receberam. Lembrando novamente que todos pecaram e que no juízo Deus julgará o segredo dos homens por meio do Senhor Jesus Cristo e que ele vai levar em consideração não se a pessoa ouviu a lei ou não, não se a pessoa ouviu o evangelho ou não, mas se a pessoa viveu em harmonia com aquilo que ela conhecia. Depois nós aprendemos, na segunda, vendo o texto em parênteses, nós aprendemos que o apóstolo aqui, ele não estava ensinando nenhum meio de salvação que não fosse pela fé. Ele nem estava dizendo que alguém consegue cumprir a lei de Deus, muito menos ser salvo pela obediência da lei. Também não está falando que os não-judeus teriam a lei de Deus escrita nos seus corações, porque não é isso que o texto fala, nem que se eles viverem de acordo com a iluminação que receberam, eles então seriam salvos. Nós aprendemos que todos são indesculpáveis, porque com ou sem lei, todos quebraram o padrão moral que possuem, seja pela lei, seja pela própria moralidade. E assim, todos serão julgados pelos seus próprios pecados. O julgamento de Deus é justo, conforme diz o verso 2, conforme a verdade. Avancemos então, a partir do verso 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 17, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Se, porém, tu que és identificado, chamado judeu, te apoias na lei e te glorias em Deus, e conheces a vontade de Deus, e aprovas as coisas mais excelentes, sendo instruído pela lei, e estás convencido de que és guia dos cegos, luz daqueles que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, que tens na lei a forma do conhecimento e da verdade. Pois bem, tu que ensinas a outros, a ti mesmo não te ensinas? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, cometes adultério? Tu que te orgulhas na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os não-judeus por causa de vós. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome, hoje e sempre. E nós vamos a Ti, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador e teu Filho, clamando que por graça e misericórdia, para a glória do teu santo nome, o teu Santo Espírito, nos auxilie a caminhar pela tua palavra sagrada. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos o texto. Ajuda, Senhor, a sentirmos o que o texto está querendo dizer para nós no coração. Muda as nossas afeições, muda a nossa disposição de coração para que possamos nos enxergar no texto e que possamos te amar e te buscar
Por fim, Senhor, que tudo isso redunde em ação que glorifica o Teu santo nome, modifica a nossa vontade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos além das nossas debilidades. Me ajuda, Senhor, além da minha condição física. Mas que o Teu nome seja glorificado esta manhã, mais uma vez, no meio da comunidade dos Teus santos. Pedimos isso e já Te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez, peço perdão aos irmãos pelo meu estado banzo. Está tudo em câmera lenta. O que bateu aqui? Irmãos, hoje nós veremos uma descrição dos privilégios judaicos. Privilégios do povo eleito de Deus. Nós veremos que Paulo estava falando com aqueles que, apesar de tantos privilégios que receberam, eles eram hipócritas. E que tanto eles quanto nós, igreja, a todos nós se faz necessário um autoexame. Veremos o resultado da hipocrisia e é terrível. O resultado da hipocrisia, como Paulo nos ensina, é que o nome santo de Deus é blasfemado. Por causa dessa hipocrisia. Paulo usou aqui um recurso retórico chamado diatribe. O que é isso, pastor? É como se ele estivesse falando com um interlocutor imaginário. Aqui, no caso, com um interlocutor judeu imaginário. A quem, então, ele explicou os privilégios que esta pessoa tinha, os privilégios que, porque essa pessoa tinha, ela se orgulhava deles, e explicando que estes privilégios, eles trazem responsabilidade. E os privilégios que nós recebemos como igreja nos trazem a mesma coisa, porque Paulo está falando com o povo eleito de Deus. Deus não tratará os judeus de forma diferente, porque concedeu-lhes privilégios que não concedeu aos outros povos. Veja, Deus concedeu esses privilégios para que o povo eleito de Deus, no caso Israel, fosse bênção para os outros povos, fosse luz para os outros povos. Deus cria Israel a partir de Abraão com a promessa de que o seu descendente, veja, não o povo judeu só, mas o seu descendente que viria do povo judeu, Jesus Cristo, mas também a sua descendência, como este povo eleito, fosse bênção para todas as nações da terra. Deus, então, nunca desprezou todas as nações e olhou só para Israel. Não, ele abençoou Israel com grandes bênçãos que trouxeram responsabilidade para esse povo diante das outras nações, para que essas nações fossem abençoadas. Aquilo que Paulo vai falar lá no comecinho, quando ele diz que ele é devedor de bárbaros e de sábios, né? Então, aquilo que deveria motivar um serviço de adoração e de proclamação da glória de Deus, um serviço humilde, foi transformado em motivo de orgulho. E assim é importante prestar muita atenção nessa passagem, meus irmãos. Por quê? Porque Israel, o povo eleito de Deus, é a igreja. É a igreja no Antigo Testamento. Então, o texto fala com igreja. E dessa forma, meus irmãos, nós não estaremos aqui jogando pedra nos judeus, mas nós deveremos olhar esse texto, nos questionando se nós não somos culpados do mesmo erro deles. Ao invés de proclamar a glória de Deus, sermos orgulhosos e fazermos o nome de Deus ser blasfemado. Que Deus nos conceda graça, e que cada um de nós se examine sinceramente. Lembremos daquilo que o nosso Senhor advertiu: cuidado com o fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia. Precisamos vigiar e nos autoexaminar constantemente. Porque, senhores, a hipocrisia é um terrível pecado. E é um pecado que atinge a todos nós. Todos é muito genérico, que atinge a cada um de nós, a cada um dos senhores e a mim. Conforme nós vimos Paulo falando nos versos 1 a 3 desse segundo capítulo. De tal maneira, meus irmãos, nós somos todos conduzidos à necessidade
e a verdade de que somente a justiça de Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, é que pode nos salvar. Nada fora de Cristo pode nos salvar. Nós, cristãos, nós somos iguaizinhos a este judeu imaginário que Paulo está aqui admoestando. Nós também recebemos privilégios da parte de Deus, nós também conhecemos a verdade, nós também fomos iluminados, nós também recebemos o Evangelho para proclamar a glória de Deus. O fim do Evangelho não é a nossa salvação, irmãos, o fim do Evangelho é a glória de Deus. E infelizmente também temos sido motivo de escândalo para aqueles que não creem em Deus, para aqueles que não creem no nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos então, em primeiro lugar, a descrição dos privilégios judaicos. Com quem Paulo estava falando aqui? Se havia dúvidas, como eu expus para os irmãos no início do capítulo 2, os comentaristas divergem, se Paulo falava somente aos judeus, ou se ele falava com os judeus, tanto com os judeus quanto os não-judeus, ou na sua versão bíblica, gentios, né? Eu creio que ele falava com todos, porque o que ele diz é, ó homem, quem quer que sejas. Eu acho que isso é bem genérico para incluir toda a população. Mas, a partir do verso 17, não tem mais questão, não tem mais dúvida. Paulo está falando com os judeus, e indiretamente com a igreja, porque ele diz assim, tu que és identificado, uma outra versão, tu que tens o sobrenome judeu. Judeu. Esse nome ele se tornara comum para os descendentes de Abraão. Antes, eles foram chamados primeiramente de hebreus. E hebreus, guarda essa daí, hebreus é tipo nômade, é tipo cigano, tá? Só para os irmãos entenderem. Hebreus. Depois eles foram chamados de israelitas, a descendência de Israel. Primeiro, um descendente da tribo de Judá batiza, né? É batizado de Judá, ele também recebe esse nome a partir do cativeiro babilônico. Então, hebreus, israelitas, e a partir do cativeiro babilônico, pela descendência da tribo de Judá, judeus. E mais tarde, no Novo Testamento, qualquer israelita que habitasse na Judéia se chamava judeu. Esse título era um título de honra. Assim como crente foi um título de honra há pouco tempo atrás, né, pastor Lucas? Tempo atrás você dizia, não, aquela é crente. Você, pô, é uma pessoa... Hoje você fala, aquela é crente. O nome de Deus sendo blasfemado. Era um título de honra. Primeiro porque o significado da palavra é louvado ou louvor. Depois porque esse nome designava o povo de Deus. Um povo separado. Um povo escolhido. Um povo abençoado. É para esse interlocutor, representando todo judeu, que Paulo ele vai escrever, né? Ele usou amanuense, mas escrever essa frase enorme, que vai desde o verso 17 até a metade do verso 21, é uma frase só. Paulo aqui, ele não estava criticando o orgulho dos judeus, nem sendo irônico nesse primeiro momento. Alguns comentaristas vão dizer que Paulo estava sendo irônico, estava criticando. Não, ele está falando de uma realidade, ele está falando daquilo que o povo judeu tinha, que era real. Ele estava apontando para uma verdade sobre esses privilégios. Por quê? Porque esses privilégios, de fato, foram dados ao povo judeu por Deus. E Paulo, ele não teria como ser irônico aqui, irmãos, porque Paulo está falando com seus conterrâneos. E na própria carta aos Romanos, lá no capítulo 9, nós vemos que Paulo fala com dor. Paulo diz assim, sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Então, irmãos, Paulo não está aqui num acesso de grosseria ou de zombaria. Não, ele está falando uma verdade, só que depois ele vai confrontar essa verdade. Eles se orgulhavam dos seus privilégios, é fato. E os seus privilégios eram reais, eram verdadeiros. E eles pensavam que por conta desses privilégios, eles eram melhores que os outros. Não vemos isso hoje, meus irmãos? Nós aplicamos isso a nós, substituindo essa tensão judeu-não judeu pela tensão crente-incrédulo.
Nós vemos crentes professos, eu não estou falando crentes verdadeiros, e espero que não se aplique, mas crentes professos que imaginam ser melhores do que aqueles não crentes. Quando acontece uma catástrofe, também eles não são da igreja. Se acham melhores, se acham o último biscoitinho do pacote. Ao invés da humildade, eles manifestam orgulho. Ao invés da confissão da própria incapacidade e da total dependência do nosso Senhor Jesus Cristo, eles refletem uma soberba, e uma soberba hipócrita, uma soberba que não condiz com a sua atitude. Em segundo lugar, Paulo estava falando com quem se apoiava na lei. Veja, meus irmãos, não é errado confiar ou se apoiar na lei. A sua tradução pode estar ou confiar ou se apoiar. Não é errado, mas pode ser. Ela é o padrão, a lei é o padrão de conduta que deve ser obedecido. A lei não foi abolida para os cristãos. Nós não andamos com metade da Bíblia, nós andamos com a Bíblia inteira. Nós proclamamos no nosso culto os mandamentos de Deus. Nós devemos nos deleitar na lei de Deus, como nós lemos em todo o Salmo 119. Se você tem desconfiança da lei de Deus, se agarra no Salmo 119 e dá uma estudada nele para você ver. A lei, ela faz parte do pacto da graça. Nós temos visto isso nas quartas-feiras, de Deus com seus eleitos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos discutir a aplicação da lei na antiga e na nova aliança, mas nós não podemos jamais ter um sentimento de que ela foi abolida ou um sentimento de falsa segurança, simplesmente porque nós temos ou conhecemos a lei e podemos acrescentar mais. Ter uma sensação de falsa segurança porque nós temos e conhecemos o Evangelho. Pode ser letra morta. Pode ser letra morta. Nós devemos, sim, afirmar como Davi afirmou no Salmo 40. Deleito-me, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Note que Davi está clamando aqui em alegria por uma promessa desfrutada no Pacto da Graça, na Nova Aliança, no Novo Testamento, com a vinda do Espírito Santo, onde ele escreveu a lei nos corações dos crentes. E nós vimos que os não-judeus, os não-crentes não têm isso. A lei de Deus no coração é promessa pactual para os salvos, para os regenerados, para o povo de Deus. Paulo falava com quem depositava a sua confiança na lei de forma errada. Esse é um entendimento vão, porque veja, a lei, ela não veio para ser um acessório, para você dizer, eu tenho isso, então eu sou melhor que você. A lei, ela não veio para dar repouso. A lei, ela veio primeiro para despertar o nosso senso de pecaminosidade, o nosso senso de ser pecador, o nosso senso de inadequação diante de um Deus santo que reflete a sua santidade por meio da lei. E depois, a lei veio para ser o nosso padrão moral de conduta. Aquilo que eu canso de falar para os irmãos, a lei, ela nos leva para Cristo, mostrando a nossa inadequação, a nossa necessidade de um Redentor como meio de salvação único. Mas aí o que acontece depois? Jesus nos pega pela mão e nos leva de volta para a lei e diz, essa aqui é a lei do meu povo. A gente, quando lê os 10 mandamentos hoje, qual foi o primeiro parágrafo ali? Deus dizendo, eu sou Deus, Criador e Redentor de vocês. Vocês foram salvos para quê? Para obedecer à lei. Agora, Paulo estava falando com aqueles que tinham orgulho de possuir a lei, confiando que isso bastava. Isso nos lembra aquele crente que acha que é melhor do que o católico romano, porque carrega a Bíblia. Porque tem a Bíblia. Não, eu tenho a Bíblia, nós temos a Bíblia, de vez em quando a gente até lê a Bíblia. O católico romano não tem isso. Ou então, aquele reformado
pseudo-reformado que se acha melhor do que o pentecostal ou neopentecostal, porque ele tem uma confissão de fé histórica. Vocês não têm isso. Agora, meus irmãos, se ambos não viverem de acordo com aquilo que possuem, eles simplesmente se condenam. E aí nós temos aquela figura do Thomas Watson puritano. Que coisa triste afundar no inferno sob o peso do evangelho, sob o peso da graça, junto com os pecados. Em terceiro lugar, Paulo estava falando com quem se gloriava em Deus. Veja, eles tinham orgulho do conhecimento de Deus. Novamente, não é errado gloriar-se em Deus, pelo contrário, é o certo a fazer. A maioria dos nossos pecados ocorre porque nós não nos gloriamos em Deus e nos gloriamos em criaturas, e entre criaturas principalmente em nós mesmos. É o certo a fazer. Paulo afirmou em outro lugar o seguinte: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser no quê? A não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outro lugar, Paulo diz: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Gálatas 1 e depois 2 Coríntios. Gloriar-se em Deus, contudo, pode ser certo e pode ser errado, dependendo dos motivos. Se proceder do senso da nossa própria indignidade, um Deus todo-poderoso que aceita um verme como eu, se vier do senso da excelência do amor de Deus, da preciosidade que é o Senhor, da preciosidade da graça imerecida que nos alcança por meio de Cristo, da excelência das suas promessas, da fé que Ele nos concedeu e da gratidão, então é correto. É um gloriar-se em Deus dependente da graça e não do mérito próprio, não da realização humana. Mas o caso aqui de Paulo parece ser que o gloriar-se em Deus era gerado por ideias falsas sobre o relacionamento com Deus. Como aqueles que eram favoritos de Deus, o chegado. Como aqueles que eram especiais, onde o favor divino era garantido para eles independentemente do caráter pessoal e independentemente da conduta deles. Simplesmente por conhecer a Deus, eu sou eleito. Miqueias, capítulo 3, já havia advertido. E presta atenção nessas palavras. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Será? Os cativeiros, a destruição de Jerusalém. Ora, nós vemos isso hoje, infelizmente, irmãos. Quantos crentes que afirmam conhecer a Deus se orgulham disso e ficam esfregando a sua falsa religião na cara dos outros, tentando fazer os outros engolir o evangelho à força. Enquanto isso, vivem de forma escandalosa, dando mau testemunho, inclusive nessa forma de evangelizar, mas dando mau testemunho. Sobre esses, Jesus afirmou o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Servo fala Senhor e servo obedece. Em outro lugar, Jesus diz o seguinte: nunca vos conheci. Vocês me conhecem, vocês são especiais, vocês podem viver de qualquer forma só porque vêm à igreja, só porque tem uma Bíblia, só porque assiste uma pregação ou outra. Deixa eu falar uma coisa para vocês, diz o Senhor: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Quem? Vós que praticais a iniquidade. Não interessa se você conhece o Evangelho, as doutrinas da graça, se você vive iniquidade. Quarto lugar, Paulo estava falando com quem conhece a vontade divina. Note, eles estudavam, eles ouviam, eles decoravam a lei de Deus. Para fazer um bar mitzvah,
Aquela criança indo para a adolescência, ele tinha que decorar porções enormes das Escrituras. Seria bom se nós fizéssemos isso com os nossos filhos, né? Não tentasse fazer como eu, depois de velho, quer decorar, não decora nem o endereço, nem o capítulo e o versículo. Mas eles estudavam. Eles estudavam. Aquele judeu imaginário, Paulo diz que era instruído na lei. Instruído é uma palavra muito interessante. Catequeses. Eu lembro que quando nós começamos a falar aqui na igreja que não estava passando pela reforma, não, nós vamos estudar o catecismo. Aí uma irmãzinha lá atrás, viramos católicos? E sim, viramos. A igreja sempre foi católica, né? Ela só não é apóstata romana, mas ela é católica. Catequeses, instruído na lei. Catequese é instrução na lei. Nós devemos instruir as nossas famílias. E ele era instruído na lei. Ele conhecia a lei a tal ponto que Paulo diz: aprovas as coisas mais excelentes. Ou seja, dentre as minúcias da lei, eles tinham conhecimento suficiente para discernir entre as coisas que eram mais importantes. Por ter a lei, eles tinham também o privilégio de conseguir examinar o bem e o mal num nível do que o não-judeu não poderia examinar, porque não tinha esse conhecimento. E nós vimos o texto na liturgia, Jesus falando, né? Vocês dão o dízimo do coendro, mas vocês desprezam os pais de vocês. Note a incoerência. Paulo está dizendo, vocês são instruídos e vocês, a terminologia aprova as coisas mais excelentes, vocês sabem discernir, mas não estão utilizando essa sabedoria. Como diz o puritano Matthew Henry, um homem pode ser preciso nas definições, mas perdido e descuidado na aplicação. Você pode conhecer os catecismos de cor, você pode conhecer os textos bíblicos de cor, mas se você não aplicar, ou se aplicar errado, quão terrível é isso hoje nas igrejas, irmãos. Veja, instrui-se crianças, né? Seja por catecismo, seja no culto, seja em igrejas que usam as salinhas, que a gente tem um pé atrás, mas tudo bem. Instrui-se os jovens nos cultos, em retiros. Instrui-se adultos nos cultos, com livros, com acesso à internet. Tem aquele pessoal que vive em congresso, né, de congresso a congresso, quase não está na igreja, a igreja local, obrigado. Quase nem sabe quem é o pastor mais dele, mas ele só está vendo os grandes reverendos e tal. Instrui-se bastante. Mas quais têm sido os verdadeiros frutos de todo esse conhecimento? E quais têm sido os verdadeiros frutos, se não tornar muitos destes indesculpáveis? Evangelho é sempre cheiro de vida ou morte, irmãos. Quinto lugar, Paulo estava falando com aquele que era guia, luz, instrutor e mestre. Esse homem que personifica os judeus, ele era convencido de que era guia de cegos. E nós lemos Jesus falando sobre guias de cego na liturgia, né? Os cegos naquela época, meus irmãos, eles precisavam de guias. Hoje em dia nós temos cão-guia, nós temos o braille, nós temos até aqueles semáforos sonoros, né, que irritam, acho que irrita até quem precisa deles. Mas na época não tinha nada disso. Agora, um guia de um cego tem que ser uma pessoa confiável. Concordam comigo? Tem que ser uma pessoa confiável. Agora observem o seguinte, nas Escrituras, a cegueira física ela é um símbolo da cegueira intelectual, da cegueira moral e da cegueira espiritual. Um símbolo. O guia de um cego espiritual, se os irmãos concordam comigo que o guia de um cego tem que ser confiável, o guia de um cego espiritual precisa ser ainda mais confiável, não é verdade? Mesmo porque há uma enorme diferença entre cair no buraco e cair no abismo eterno. Terrível é um cego espiritual ser conduzido por outro cego espiritual. Mas como isso é comum? Os judeus deveriam ser guias das nações cegas para com Deus, como eu falei no início.
Eles eram para ser guia das nações. Para isso foram escolhidos. Contudo, Jesus afirmou sobre muitos deles: deixai-os. Deixai-os. São cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Esse judeu estava certo que podia iluminar quem estivesse em trevas. Novamente, o povo judeu foi eleito para ser luz do mundo. E ele recebeu a revelação de Deus para iluminar todo o mundo, para abençoar todas as nações, para clamar para que todos louvem ao grande Senhor e único Deus. E eles faziam convertidos, tá, irmãos? Havia convertidos, havia uma agência missionária judaica. Porque Jesus, a gente leu na liturgia, ele até diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra, vão atrás, para fazer um prosélito, para fazer uma conversão. Mas depois de ter feito essa conversão, fazei o convertido filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É maravilhoso quando vem aqueles caras: não, Jesus é amor, Jesus não tem. Aí você pega um texto desse assim, tá aí Jesus falando isso aqui. Ele não deixa de ser amor, mas ele é justiça também. Evangelho não é brincadeira. Evangelho não é hippie, não é paz e amor. É paz e amor por meio de Cristo nosso Senhor. A denúncia que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, é que eles não queriam converter um não-judeu num judeu, mas eles queriam converter um não-judeu num fariseu, num fanático, num legalista, num ritualista, alguém dominado por um zelo religioso partidário. Eles queriam formar uma casta apenas. Isso serve de alerta para nós. Às vezes a gente vê uma pessoa se convertendo, tá, e tá em qual igreja? Tal igreja. Em primeiro lugar, quantos de nós começaram com essas igrejas? E foi a porta de entrada. Glória a Deus por essas igrejas. Eu já tive como líder um apóstolo. E ele está vivo ainda. E apóstolo bom é apóstolo morto. E glória a Deus. Então, isso é um alerta para nós, porque nós devemos, meus senhores, levar as pessoas a Cristo, não a Calvino. Nós devemos levar as pessoas a Sião, não a Westminster. Nós devemos levar as pessoas à reforma do coração, não à adoração de símbolos da reforma protestante. E note o seguinte: radicais, reformados ou não, criam e formam outros ainda mais radicais. Eu vejo alguns grupos, e alguns aqui tiveram experiência com alguns grupos radicais, reformados ali na internet, que eram os caras que eram o último pacotinho, o último biscoitinho do pacote. Todo mundo estava errado, até Calvino estava errado, eles estavam certos. Né? E o que eles formam? Outros radicais assim. Paulo estava falando com alguém que estava certo de que era instrutor de insensatos e mestre de crianças. Veja, isso é uma provável referência aos novos convertidos ao judaísmo. O texto aponta para isso, para novos convertidos, essas crianças. Pessoas que queriam se tornar judeus e eram como crianças na fé. Assim como um novo convertido hoje numa igreja evangélica é uma criança na fé, que precisa aprender e ser sustentado primeiramente com leite, para depois chegarmos à comida sólida, aprendendo primeiro os fundamentos da fé, né? Todavia, cuidemos, e eu faço um alerta aqui principalmente para os líderes que me ouvem. E entre líderes, para todos os esposos que me ouvem. Para todo pai e mãe, porque mãe também é líder em casa dos seus filhos. E para todos os que são professores que me ouvem. Aquele que ensina, ele deve saber mais. E se ele sabe mais, foi muito mais dado para ele. E a quem mais é dado, mais será cobrado. Aquele que ensina, automaticamente receberá maior juízo.
Principalmente aquele que tem, como Paulo diz aqui, na lei, a forma do conhecimento e da verdade, ou a quintessência, a expressão máxima do conhecimento e da verdade está na lei. Ok? E ele tem a lei, e nós temos a lei e o evangelho, ok? Privilégios trazem responsabilidade. Não adianta nós nos gloriarmos naquilo que nós temos, se nós não colocarmos isso em prática. Não adianta nada. Era fácil aquele judeu imaginário que Paulo estava conversando afirmar o seguinte: Pera, Paulo. Vamos devagar. Nós somos o povo eleito. Nós conhecemos a Deus. Nós possuímos a lei. Portanto, nós jamais estaríamos debaixo da ira de Deus. Nós jamais seremos condenados. Podemos cair facilmente, meus irmãos, no mesmo erro. No mesmo erro. Podemos afirmar que somos eleitos e por isso somos melhores que os outros. Como se a eleição não fosse a escolha dentre pecadores. Entre pecadores, entre o pó da terra, entre o lixo, entre os miseráveis, entre os vermes. Podemos cair no mesmo erro, entendendo que a salvação não se perde, e dessa forma, que é uma verdade, vivermos como se fôssemos salvos de qualquer maneira e fazendo qualquer coisa, o que não é verdade. Porque o salvo busca santificação. Sabe aquele papo, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso fazer o que quiser. Não, você pode fazer o que quiser porque você não teve entendimento de nada. Mas quem foi salvo de verdade, foi salvo para sempre, ele não pode fazer o que quiser porque ele não quer fazer o que quiser. Ele sabe que muitas coisas, inclusive, são lícitas, mas não convém. Quanto mais as ilícitas. Quer ver um outro erro? Jesus pagou por todos os nossos pecados. Que legal! E aí continuamos pecando voluntariamente. Como se Jesus fosse salvador daquele que ele não é senhor. Como se ele salvasse aquele que ele não governa. Aquele que não se submete a ele como um servo. Paulo continuou argumentando baseado nessas verdades que nós acabamos de ver. Ele começou a examiná-los para que eles e nós nos examinassem, nos avaliássemos. Se vivemos de acordo com essas verdades que nós temos ou se vivemos em hipocrisia. Então o apóstolo ele faz 4 perguntas retóricas para desmascarar a incoerência deles. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, se vocês receberam tanto, se vocês sabem tanto e podem ensinar tanto, será que não é a hora de vocês começarem a examinar a vocês mesmos? Assim vejamos um autoexame necessário. Em primeiro lugar, vejamos que o hipócrita, ele jamais prega a si mesmo. Ele prega para os outros, nunca para si. Ele é um profeta para o mundo inteiro, menos para si mesmo. Nós lemos Paulo dizendo assim: pois bem, tu que ensinas, tu que és identificado judeu, repousas na lei, te glorias em Deus, sabe a vontade de Deus, que aprova e ensina as coisas mais excelentes. Escuta, mas tu a ti mesmo não ensinas? É como se ele dissesse assim: você vive ensinando os outros, por que você não ensina a si mesmo? Ele ensinava a outros lições que ele próprio não havia aprendido. E que terrível isso. Ele fazia aquilo que dizia para os outros não fazerem. A sua filosofia era: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E isso não é evangelho. Eles destruíam, aliás, em suas vidas, aquilo que eles construíam com a sua pregação, escreveu um puritano. Será que isso não pode ser dito sobre nós, irmãos? Será que isso não pode ser dito sobre muitos de nós? Veja, ninguém caracterizou tanto esse espírito hipócrita quanto os fariseus. Eles são símbolos da hipocrisia, né? Lembremos daquilo que Jesus falou lá em Lucas 12. Ele diz assim: eu já falei anteriormente, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Em Mateus 23, o Senhor diz assim, e a gente leu:
Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Agora nota o que o Senhor fala. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras. Por quê? Porque dizem e não fazem. Dizem e não fazem. Que terrível é um pastor que diz e não faz. E que Deus tenha misericórdia de todos os presbíteros aqui. Que terrível é um pai que diz e não faz, uma mãe que diz e não faz, um professor que diz e não faz. Ai, meu filho está tão desobediente, eu tenho ensinado tanto ele, e o que você tem feito? Que isso jamais seja dito sobre nós, porque, em segundo lugar, o hipócrita faz aquilo que proíbe. Alguns comentaristas acham improvável que os 3 pecados mencionados aqui por Paulo fosse comum entre os líderes judeus, interpretando então esses pecados como pecados do coração, conforme Jesus ensinou no Sermão do Monte, né? Interpretando o espírito da lei, demonstrando que muitos se orgulhavam de uma obediência exterior, mas escondendo uma desobediência interior. Não matavam, mas odiavam. Não traíam as esposas, mas cobiçavam. Contudo, quando a gente vai ver aqui o texto de Romanos, Paulo não está falando de nenhuma tensão interior e exterior. De maneira nenhuma. Ele está falando aqui sobre ações. Ações, não sobre pensamentos. Ele não disse assim, vocês podem não roubar, mas invejam e cobiçam. Não, antes ele denunciou aquela hipocrisia que ele se referiu lá nos primeiros versos. És indesculpável quando condenas o outro, porque estás condenando a ti mesmo naquilo que condenas. Por quê? Porque praticas as mesmas coisas que condenas. Verso 1. Note, há um texto de um rabino muito famoso que foi contemporâneo de Paulo. E nesse texto ele está reclamando do aumento de assassinatos, adultério, vício sexual, corrupção comercial e judicial, amargos conflitos partidários e outros males que estavam sendo comuns nos seus dias entre os judeus. Nós temos um testemunho histórico aqui. E vai lá, né, irmãos? Não há nada novo debaixo dos céus. Não é? Paulo, então, ele não afirmou, entendam, que todos os judeus, né, ou que todos os líderes judaicos cometiam todos esses pecados. Não é isso que ele está falando. A questão é que todos os judeus sabiam que muitos eram culpados destas coisas. E isso deveria acabar pelo menos com aquele orgulho nacional, né? Achando que não, nós somos a luz do mundo, nós somos capazes de revelar a lei de Deus ao restante da humanidade. Nós somos bons, nós somos melhores. Não, o meio de vocês é pecaminoso. Assim, Paulo denunciou que eles ensinavam que não se deve roubar, mas que realmente roubavam. Não era cobiçar. Os judeus são conhecidos, né? Eram conhecidos, vamos falar eram para não levar um processo, eram conhecidos pela desonestidade em negócios. Há relatos sobre isso, que eles eram inclusive quando vieram para o Brasil, que entre eles eram extremamente fiéis nos negócios, mas quando faziam negócio com outros povos, que se cuide dos outros povos, porque eles não tinham vergonha de enganar. Eram terríveis. As próximas acusações são semelhantes. Eles condenavam adultério, mas além de cobiçar, também adulteravam. E por fim, eles condenavam os ídolos, mas se serviam daquilo que havia nos templos idólatras. Paulo escreve, roubas os seus templos ou comete sacrilégio. E aqui eu gastei um bom tempo estudando o que é isso. Porque, irmãos, a quantidade de texto falando sobre isso que eu tenho lá nos comentários é brutal, tá? Sacrilégio é fácil definir, né? O roubo de imagens ou utensílios valiosos de algum desses templos para vender, profanando eles. E alguns acham que é difícil crer que os judeus cometiam tal crime. Não, o judeu não ia roubar um templo e vender os utensílios de lá. Mas veja, se isso não ocorria,
Por que esse crime havia sido proibido com tanta clareza já lá em Deuteronômio 7, onde nós lemos assim: as imagens de escultura e os seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre as imagens não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que não te enlace neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Veja, o mandamento está ali. E se há mandamento... Ou então, por que quando nós vamos ver lá em Atos, o administrador da cidade de Éfeso, quando ele está tentando acalmar aquele tumulto registrado lá no capítulo 19 de Atos, ele diz o seguinte: veja, irmãos, estes homens aqui que vocês trouxeram, eles não são sacrílegos, ou seja, eles não roubaram o templo da nossa deusa Diana e nem blasfemaram a nossa deusa. Então, note, era uma acusação comum. Por fim, um comentarista pergunta: se essa prática não era comum, por que o apóstolo ia gastar papel aqui para condenar ela? Não, era comum sim. Não há qualquer razão para nós nos afastarmos dessa tradução e do significado literal. E além disso, meus irmãos, nada poderia deixar um idólatra mais propenso a blasfemar o nome de Deus do que um membro do povo eleito de Deus profanar o templo deles, roubar alguma coisa valiosa deles e vendê-la, né? Concordam comigo? A gente ia ficar chateado, né? A gente vê isso na cristandade, quando isso é feito com as imagens católicas, né? Os católicos ficam bravos. Quando é feito com ataques que têm sido feitos a terreiros de Umbanda e coisa, onde as imagens são destruídas. Então, os adeptos ficam deveras chateados, e não é para menos. Veja, há uma história do século XIX, registrada lá por Joséfo, século XIX, ano de Cristo, né? Que 4 judeus de Roma, eles diziam ensinar a fé judaica, e eles então persuadem uma mulher da nobreza romana a fazer uma oferta muito grande. Ela tinha sido recém-convertida ao judaísmo. Isso a gente vê nas igrejas aí pra caramba, né? E ela faz uma oferta muito grande que era para a manutenção do templo de Jerusalém. Só que aí o que eles fazem? Eles pegam aquele dinheiro para eles e roubam. Aí, quando isso vem à luz, o imperador romano, na época Tibério, ele toma uma atitude com todos os judeus. Ele expulsa todo judeu de Roma por causa dessa atitude. Então, meus irmãos, ainda que a literalidade Paulo está dizendo, vocês têm entrado nesses templos e têm roubado e têm vendido, se apropriado desse ouro, Paulo também está apontando aqui para a idolatria. Eles ensinavam a não roubar e roubavam, eles ensinavam a não adulterar, adulteravam, eles ensinavam a não ser idólatra, não poderiam ser apenas sacrílegos, mas isso ali envolvia idolatria. Um pecado que aflige não apenas os falsos crentes, mas cada um de nós. Como Calvino escreveu, no nosso coração, a fábrica de ídolos. Então, irmãos, em quarto lugar, o resultado da hipocrisia. Primeiro vejamos, tu desonras a Deus. Note, Paulo começou a trazer agora a sentença, e agora ele é brutal. Agora ele é brutal. Vocês se orgulham de conhecer a lei. Ok, mas é justamente pela transgressão da lei que vocês sentem tanto orgulho que vocês têm desonrado a Deus. Isso não serve para nós, irmãos? Essa desonra a Deus é fazer pouco caso dele, é causar vergonha ao nome santo, conforme nós vemos no próximo verso. E aí, em segundo lugar, o nome de Deus, então, é blasfemado. Quando Paulo diz aqui está escrito, ele não está citando um texto prova ou fazendo uma citação direta. Parece que ele uniu aqui Isaías 52, onde está escrito, o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo, com Ezequiel 36, onde Deus reclama dizendo que o meu grande nome foi profanado entre os gentios. Então parece que há uma junção desses dois textos. Agora, o que significa? O apelo do apóstolo a esses textos do Antigo Testamento é claro. A desobediência de Israel, do povo judeu no passado, está se repetindo no presente.
Antes, no passado, os não-judeus blasfemaram de Deus por causa do sofrimento de Israel. Sofrimento esse causado porque eles desobedeceram a Deus. E agora, os não-judeus estão de novo blasfemando o nome de Deus por causa do pecado de Israel. O seu nome era blasfemado. O que é blasfêmia? Significa que a reputação do nome de Deus era manchado, que o nome de Deus era difamado. Como? Alguém afirma conhecer a Deus, possuir a sua lei, ter capacidade de ensinar e corrigir a todos. Contudo, essa pessoa que fala isso não é diferente de ninguém. Ele pratica as mesmas coisas que ele condena. Conforme o verso 23, ele se orgulha na lei, mas desonra a Deus, justamente pela transgressão da lei. Então, os não-judeus podem dizer o seguinte: que Deus é esse? Que Deus é esse? Os seus seguidores fazem o mesmo que nós fazemos. Eles afirmam que Deus odeia e que irá condenar quem pratica isso e aquilo, mas eles fazem as mesmas coisas. Isso não serve para nós muitas vezes, irmãos? Em terceiro lugar, uma grave acusação. O nome de Deus é blasfemado por causa de vós. Os não-judeus blasfemavam de Deus ao observarem a hipocrisia daqueles que diziam ser povo de Deus. Que triste isso, irmãos. Veja, hoje não vamos falar de não-judeus hoje, de judeus, mas hoje os não-cristãos blasfemam do nome de Deus ao observarem a nossa hipocrisia. Veja, não estou falando da hipocrisia dos outros, eu estou falando da nossa hipocrisia. Não há como mudar isso. As pessoas sempre julgaram e sempre vão julgar a Deus de acordo com o comportamento daqueles que afirmam crer em Deus. Eles vão julgar o caráter de Deus pela nossa conduta. Eles vão julgar o caráter de Deus por meio daqueles que alegam ser povo de Deus. Você já não ouviu esse comentário, algo parecido assim? Olha, eu até gosto de Jesus, mas o fã-clube é impossível. Esse fã-clube, irmãos, somos nós. Somos nós. Muitas pessoas não sentem interesse de vir à igreja, queixando-se que ela está cheia de quê? Hipócritas. Eles não sentem necessidade. Tá certo que quem afirma isso é outro hipócrita, né? Só tentando justificar se justificar com essa acusação. E é verdade, a igreja está cheia de hipócritas. Isso é verdade. Só que quem fala isso, então, pode vir, porque sempre tem espaço para mais um hipócrita, tá tranquilo. Mas a hipocrisia é algo terrível e condenável. E a hipocrisia de um crente é terrível. Nós não podemos nos autoafirmar perfeitos. Qual é a nossa função? Almejar o glorioso dia quando formos revestidos de incorruptibilidade. Nós estamos num processo, então nós não somos perfeitos. Nós almejamos a perfeição futura. Já somos filhos de Deus, mas ainda não foi manifestado aquilo que seremos. Até lá a igreja estará cheia de pecadores. E veja, ser um pecador é a primeira qualificação para se juntar a uma igreja. Porque Cristo não veio para os bons e os perfeitos mesmo, porque eles não existem. Mas ele veio por pecadores, como nós. Então, longe dos não cristãos o monopólio do pecado. Sabe aquele crente que olha pro mundo assim e confunde o termo ser santo, que é separado, e acha que na igreja todo mundo tem a asa já ali beliscando, querendo bater a asinha de anjo, e lá fora todo mundo é pecador? Não somos como eles. Somos sim. O que nos difere é a graça de Deus, que nos empurra graciosamente com laços de amor a um comportamento melhor e não nos deixa dormir sob o pecado, descansar no pecado. Mas os não cristãos, eles não têm o monopólio do pecado. E se nós não proclamarmos isso com sinceridade, com piedade, se nós não dissermos para uma pessoa: olha,
você é um pecador, assim como eu sou um pecador. Mas veja, o Senhor Jesus Cristo, ele recebe pecadores. Ele recebe pecadores. Ao invés disso, muita gente chega e diz, você é um pecador. E Jesus pode transformar em santo como eu sou santo. E aí a pessoa olha, santo? Acho que não. Acho que não. Se nós não fizermos isso, nós levaremos as pessoas a blasfemarem o nome santo do Senhor por meio daquilo que nós fizermos. Porque nós fazemos tudo contra aquilo que nós dizemos saber. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra, meus irmãos. Embaixadores do Deus Altíssimo, templo do Espírito Santo de Deus. E por isso temos uma enorme responsabilidade. Vamos concluir e aplicar. Tem umas breves aplicações aqui para, se a canela dos irmãos ainda não está doendo, doerá agora. E a minha também, claro. Primeiro, vejamos sobre o nosso testemunho. Vamos deixar os judeus e vamos olhar para nós, cristãos. Será que algum de nós já foi culpado por levar alguém a blasfemar o nome de Deus? Levar alguém a blasfemar o nome de Jesus Cristo? Levar alguém a blasfemar o nome do Espírito Santo de Deus? Eu já levei. Eu tenho certeza que os senhores também levaram. O que nós podemos fazer? Nos arrepender e dizer, Senhor, chega. Como Davi falou no Salmo, que o teu nome e aqueles que te buscam não sejam confundidos por minha causa. Assim como os não-judeus julgavam a Deus por meio daquilo que viam nos judeus, os não-crentes, eles julgam a Deus por meio daquilo que eles veem em nós. E o que eles têm visto, meus irmãos? O que eles têm visto? Nós não podemos condenar a opinião de pessoas que julgam Jesus Cristo e julgam o cristianismo por meio daquilo que eles veem em nós, membros da sua igreja. Nós somos representantes, como eu acabei de falar, embaixadores, e o que o embaixador faz representa a nação. E nós representamos essa nação celestial. Será que não é por nossa causa que muitas pessoas estão fora da igreja? Será que não é por nossa causa que muitas pessoas abominam o cristianismo e blasfemam o nome de Deus? Então devemos nos arrepender. Devemos nos arrepender. Segundo lugar, sobre a verdade de Deus. A verdade de Deus, que nós amamos tanto, a palavra de Deus, ela é julgada por meio do nosso comportamento. Do nosso comportamento. Nós afirmamos crer e possuir e conhecer a verdade como o único caminho. E então as pessoas nos observam e elas podem nos observar e dizer o seguinte: olha a vida desses crentes. Olha a vida desses crentes, eles são santos no domingo e demônios durante a semana. Olhem, quando eles têm problemas, eles mentem. Eles ficam ansiosos, eles enganam, eles procuram um jeitinho. Quando ficam doentes, eles ficam desesperados, eles vão atrás de qualquer curandeiro. Eles ficam depressivos, eles reclamam do próprio Deus. Quando recebem bênçãos, ficam orgulhosos, impossível de estar perto, porque Deus me abençoou, porque Deus me abençoou. Esse é o resultado de conhecer a verdade que eles proclamam. Se esse é o resultado, eu não quero para mim. E assim, o nome de Deus é blasfemado por nossa causa. Se nós formos culpados disso, arrependemo-nos. Terceiro, sobre salvação, nós afirmamos ser novas criaturas em Cristo Jesus, libertos do pecado e do poder do pecado, num processo de santificação contínua até aquele glorioso dia. Mas, será que quando os não cristãos nos observam, eles de fato veem algo de verdadeiro nessa declaração? Ou nós falamos uma coisa e vivemos outra? Será que nós não somos culpados dos pecados que Paulo apontou aqui? Será que nós não temos roubado, não teremos adulterado, não temos sido idólatras? E mesmo que não pratiquemos essas coisas, lembremos então para nós do Sermão do Monte. Será que nós não somos culpados destas coisas em nossos corações?
Não temos cobiçado, sido egoísta, sido idólatra. Lembre do que Paulo falou aqui nos versos 3 e 16. Verso 3 ele diz assim: porque Deus retribuirá a cada um segundo as suas próprias obras. E aí o verso 16 diz: no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Se nós formos culpados disso, vamos nos arrepender. Quarto, sobre a necessidade de Cristo, Paulo estava ensinando que tanto os não-judeus quanto os judeus estão debaixo da ira de Deus. Sem Jesus Cristo, todos estão como Isaías descreve. Todos andávamos desgarrados como ovelhas. Todos são culpados e assim todos necessitam de um Salvador. Veja, o não-judeu pecou, o judeu pecou, o homem sem a Bíblia pecou, o homem com a Bíblia pecou. Quem então precisa do Salvador? Pergunta o Francis Schaeffer. A resposta parece bem simples: todo mundo, homens, mulheres, crianças, todos precisam de um Salvador. Nós precisamos de Jesus Cristo. Quinto e última, sobre o uso do conhecimento. Nós devemos nos examinar à luz daquilo que nós ouvimos nesta manhã. Devemos ler a Bíblia, meus irmãos, contra nós mesmos. Faz tempo que eu não falo isso, né, Carlos? Nós devemos ler a Bíblia contra nós mesmos, não contra os outros. Tem muita gente que vai ler a Bíblia para procurar o pecado dos outros. Não. É contra nós mesmos. Não devemos ler para descobrir o pecado dos outros, mas os nossos. Buscando então nas promessas bíblicas o arrependimento, o consolo e o perdão e a mudança de vida. Não devemos ler a Bíblia apenas para conhecê-la. Óbvio que é importante isso. Não devemos ler a Bíblia somente para isso. Não devemos ler a Bíblia também para discutir com ateus. Não devemos ler a Bíblia para discutir com outras matizes religiosas ou outras visões de fé protestantes. Mas devemos para nos autoexaminar, aplicando aquela mensagem primeiro à nossa vida. Não podemos ensinar aquilo que nós não aprendemos. O fim do privilégio de conhecer a Deus e a sua palavra é glorificá-lo, e conhecer a Deus e sua palavra é um privilégio. Temos usado desse privilégio para a glória de Deus? Assim, irmãos, para encerrar, oremos, conforme o Salmo 69. Não sejam envergonhados por minha causa. Não sejam envergonhados por nossa causa. Não sejam envergonhados aqueles que esperam em Ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa. Não sejam confundidos por nossa causa, aqueles que Te buscam, ó Deus de Israel. E assim clamemos, como o Salmo 139 diz: sonda-nos, ó Deus, sonda-nos e conhece o nosso coração. Prova-nos e conhece os nossos pensamentos e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Que Deus Pai seja misericordioso com cada um de nós, por meio de Cristo Jesus. Fique em pé, curve sua cabeça. Perdão, irmãos, acabei me prolongando, mas é meu estado banzo. Curve a sua cabeça. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, obrigado pela Tua palavra. E nós não estávamos aqui reunidos esta manhã para outro propósito que não glorificar o Teu santo nome. E não estávamos reunidos aqui esta manhã para jogar pedra no povo eleito sob a antiga aliança. Nós estávamos aqui para nos confrontar e sermos confrontados pela Tua santa palavra por meio do Seu Santo Espírito, Senhor. E eu creio que esse objetivo foi alcançado. Agora, além deste confronto, Senhor, que nos humilha, diante de tanto privilégio que nós tivemos, concedido a nós imerecidamente, gratuitamente, amorosamente, por
meio da revelação de Cristo Jesus e por meio do poder do teu Santo Espírito, nós temos um profundo privilégio e uma responsabilidade. Não permita, Senhor, que nós continuemos a viver de uma maneira hipócrita. Sonda-nos não somente hoje, mas diariamente, Senhor. E não deixa nós mentirmos para nós mesmos e nos auto-enganarmos, nos travestindo de uma fé que não está possuindo nosso coração, que não se transforma em prática de vida. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos conforme aquilo que nós amamos e desejamos, que é sermos moldados à imagem de Cristo Jesus. Ajuda-nos e dilata os nossos corações e inclina os nossos corações para que esse amor, esse desejo seja verdadeiro e se transforme em atitude. Ilumina-nos, Senhor, cada dia mais, para que nós possamos compreender estas coisas e as responsabilidades que vêm disso. E então, que façamos um bom uso dos privilégios que Tu nos concede, para que sejamos luz, guia, mestres, exemplos, para a glória do Teu santo nome, para que o mundo possa ver que o Teu Filho Jesus Cristo recebe pecadores porque recebeu a nós, e transforma pecadores porque nos transformou, e continua nos transformando porque ainda não somos perfeitos, mas Pai, Tu e o Teu Filho que nos revela como Tu és perfeito. Pedimos estas coisas e Te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.